Então vamos lá, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: sou novo convertido ainda e um amigo meu, cristão há muitos anos, me disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir e que toda doença que nós temos é ação do diabo em nossa vida para nos destruir. E por isso não devemos aceitar a doença, devemos repreendê-la para que o mal saia da nossa vida. Eu fiquei sem saber se isso é certo, fiquei meio confuso. Todas as doenças que temos vêm do diabo sobre a nossa vida? Muito obrigado, querido irmão. Que pergunta interessante. Vai nos dar a oportunidade para esclarecer esse tema biblicamente. E você, tem também alguma dúvida da Bíblia? Então aproveita, coloca aqui nos comentários, a sua dúvida pode ser selecionada. Tem vídeo novo no canal respondendo as suas perguntas sempre de segunda a sexta às 15 horas. Isso já é motivo suficiente para você, embaixo desse vídeo, acionar o botãozinho inscrever-se e fazer parte gratuitamente da nossa comunidade aqui no YouTube. Ative também todas as notificações e receba os nossos conteúdos. Já marque aí na sua agenda. Dá uma passadinha todos os dias aqui que tem estudo para o seu crescimento na palavra do Senhor. E se é a sua primeira vez aqui, quero me apresentar. Eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com e já inteiramos mais de 15 anos ajudando os irmãos a crescer no conhecimento da palavra do Senhor sem linguagem teológica complicada. Vamos então aprender desse tema, convido você, vamos à minha lousa de explicações e claro, se você gostar, deixe o seu like. Isso é uma forma de você abençoar o nosso trabalho, deixe também um comentário falando um pouquinho da sua opinião, do que você acha e assim a gente cresce junto no conhecimento da palavra. Vamos lá então aprender mais a respeito desse tema. Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com Gênesis 2:17 para descobrirmos ou relembrarmos a origem das doenças. Diz o texto: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Temos uma ordem de Deus e ele explica o que vai acontecer se essa ordem for descumprida. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Temos aqui então a explicação que indica pra gente por que as doenças adentraram esse nosso mundo e adentram o nosso corpo. A grande porta para a entrada das doenças na vida do ser humano foi o pecado. Não tínhamos doença nem morte antes do pecado. O pecado, ele fez uma grande destruição. Ele destruiu a vida, ele destruiu a saúde, a santidade e outras muitas coisas que seriam totalmente plenas sem ele. Isso é um grande fato bíblico. Mas, apesar de a gente saber isso, quem traz uma doença para uma pessoa? Apesar de sabermos que existe uma porta aberta para que fiquemos doentes e tenhamos muitas consequências do pecado na nossa vida, quem que traz essa doença para nós? Existem pessoas que dizem o seguinte: olha, por causa do pecado e porque o diabo é o tentador, ele é o responsável e tem o poder para nos adoecer. Ou seja, as pessoas pensam que ele tem uma espécie de legalidade para trazer doenças ao mundo. Tudo bem, mas e sobre os servos de Deus que agora são selados pelo Espírito Santo da promessa? Como diz Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. O diabo também teria essa legalidade para trabalhar na vida de servos de Deus? Bom, é o que nós vamos ver a partir de agora. Nós vamos entender então biblicamente como que toda essa questão funciona. Então veja, como que vai funcionar o nosso estudo? Eu vou te explicar quem traz as doenças biblicamente. Então fique até o final para que você entenda quais são os personagens que são capazes de nos adoecer. Primeiro vamos examinar essa afirmação. O diabo é quem traz todas as doenças? Algumas pessoas afirmam isso, mas eu coloquei em forma de pergunta porque existem dúvidas sobre essa questão que nós vamos esclarecer dentro da palavra. Recado rápido para você e quero agora apenas você que quer aprofundar o estudo da Bíblia, que você fique atento a isso. Nós temos um projeto de ajuda missionária e ao mesmo tempo estudo bíblico, onde eu vou estudar junto com você a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É um projeto que eu demorei em torno de 5 anos para montar com todas as aulas e nós vamos começar em Gênesis, estudar a Bíblia em videoaulas até Apocalipse, ok? E você vai estudar em qualquer horário que você tiver. Se tiver só de madrugada para estudar, vai estudar e ainda vai tirar dúvidas diretamente comigo no WhatsApp
exclusivo para dúvidas. Olha, é bênção pura, mas somente, obviamente, para quem quer aprofundar, porque exige de você um certo tempo semanal para fazer, ok? Então tem que estar disposto realmente. Mais informações, acesse aqui o comentário abaixo desse vídeo, você dá um clique, a área de comentários abre, primeiro link aqui da descrição, no primeiro comentário e na descrição também do vídeo tem, para você ter mais informações a respeito dessa questão. E lá na página do curso, inclusive, tem também o WhatsApp para tirar dúvidas exclusivamente sobre o curso, tá bom? Olha que interessante. Não temos nenhum texto bíblico que afirme que o diabo é o autor de todas as doenças que nós temos. E olha que eu não sou defensor do diabo aqui, mas temos que ser corretos. Pelo contrário, eu vou começar mostrando para você que em vários textos bíblicos nós temos o próprio Deus, sim, o Senhor Todo-Poderoso, atribuindo certas doenças aos seres humanos. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, em Números 12, de 9 a 10, diz o seguinte: a ira do Senhor contra ele se acendeu. Aqui está falando daquela ocasião em que Miriam, juntamente com Arão, se levantaram contra Moisés. Diz o texto que a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. Então observe aqui uma lepra, uma doença que vem a partir de uma punição de Deus para Miriam. Ela ficou branca como a neve, diz o texto, e olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Então observe que Deus é quem deu essa punição. Apesar deles estarem ali fazendo algumas coisas, certamente tentados por Satanás contra Moisés, mas a doença vem aqui da mão de Deus. Além disso, nós vemos no próprio texto que Deus demonstra controle pleno e total sobre aquela doença, demonstrando a sua soberania naquela ocasião. Por quê? Porque o Senhor ordenou que apenas depois de 7 dias Miriam ficasse curada, o que de fato aconteceu. Então observe que nesse primeiro exemplo nós estamos mostrando que Deus tem controle para dar e tirar doenças. Diz o texto de Números 12, 14, respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Ou seja, Deus está falando aqui e o contexto mostra que depois ela fica sarada. Deus dando e Deus tirando uma doença de Miriam. Outro ponto interessante dentro das leis de Deus é que nós vemos ali que o Senhor promete ao povo de Israel que, como maldição, se eles fossem desobedientes, ele traria diversas doenças sobre eles. Observe o texto de Deuteronômio 28, 22. O Senhor te ferirá com a tísica, que é a tuberculose atualmente, com a febre, a inflamação, e por aí vai. Aqui nesse texto está falando dos pecados, dos castigos pela desobediência. E dentro disso tem doenças vindas das mãos do próprio Senhor. Observe que o texto diz que o agente é o Senhor. O Senhor te ferirá com essas coisas. Temos ainda outro exemplo interessante. Quando recebeu a notícia da doença de Lázaro, o Senhor Jesus declarou o seguinte, olha que interessante esse texto, João 11, versículo 4. Esta enfermidade, portanto estamos falando aqui de uma doença que Lázaro teve e que levou ele inclusive à morte, diz o Senhor Jesus, não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, olha que interessante, seja pela enfermidade, pela morte que aconteceria com Lázaro, por tudo que a doença trouxe, o Senhor, o Filho de Deus, através disso será glorificado. Isso nos leva então a crer que o próprio Deus deu essa doença a Lázaro com este objetivo. Então, doenças podem sim vir da mão do próprio Deus. Mas será que é somente da mão de Deus que vem doenças? Vou mostrar para você que não. Presbítero, entendi que Deus tem poder também de trazer doenças. Mas e o diabo? Ele está totalmente isento nisso? Claro que não. A Bíblia diz que sim, o diabo tem poder e traz doenças também. Mas claro, sempre debaixo de uma vontade
permissiva de Deus, ou seja, o Senhor não dá total liberdade ao diabo nessa questão de doenças. Foi exatamente o que aconteceu com o servo de Deus, aquele chamado Jó, muito conhecido, que com a permissão de Deus sofreu um ataque do inimigo, mesmo sendo um servo do Senhor. Diz a palavra que Jó era um homem reto, justo diante de Deus. Observe em Jó capítulo 2, versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu. Então observe que o agente do ferir aqui foi o diabo. O diabo, com a permissão de Deus, foi até Jó e lançou sobre ele tumores malignos. Temos o que aqui? Doença. Não sabemos exatamente qual foi, mas foi uma doença terrível que atingiu bastante a pele de Jó. Desde a planta do pé, diz o texto, até o alto da cabeça. Ou seja, uma doença severa. O diabo, ele pôde tocar na saúde de Jó apenas com a permissão de Deus. Então a gente precisa entender isso. Por que o diabo não poderia tocar na nossa saúde hoje em dia, não é verdade? Mas é importante que a gente não fique com medo aqui. Por quê? Porque existem limitações. Isso não deve causar nenhum pânico no seu coração, pois Deus sempre estará no comando e o diabo não tem poder pleno e total sobre nada que acontece em nós, principalmente falando de servos de Deus. Então, se porventura você ficar doente e isso vir do diabo, isso estará total e plenamente no controle do Senhor, com algum propósito específico, e não apenas, por exemplo, para o diabo se divertir com a sua vida. Então é importante entender isso. Tá, Deus pode trazer doenças, o diabo pode trazer doenças, mas tem mais gente que pode trazer doenças? Sim, olha que interessante isso. Nós temos agora mais um agente que traz doenças, nós mesmos. Sim, exatamente. Nós podemos atrair doenças para nós e nós podemos ser agentes que adoecem os outros. Muita gente não pensa nisso, mas acontece. Olha que interessante. Quando nós fazemos isso, isso acontece em consequência do que a Bíblia chama, está na palavra de Deus, e é a tal da lei da semeadura. Lembrando a você, qual é a lei da semeadura? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A ideia é exatamente que ações têm consequências. Por exemplo, algumas pessoas abusam da ingestão de alimentos. Tem pessoas que comem tanto que atraem doenças para si mesmas, que não vieram de uma ação direta de Deus ou do diabo, mas de uma semeadura que essa pessoa está lançando na própria vida. Por exemplo, pessoas não fazem um exercício físico, uma caminhada, e os seus corpos então vão ficando enfraquecidos por conta disso. E isso traz dores e doenças, ou seja, a própria pessoa aqui, por conta da sua preguiça ou por alguma outra questão, traz para si doenças. Outras pessoas abusam de substâncias que são ruins para o corpo, como por exemplo, o abuso do álcool, o abuso do tabaco e de outras drogas e substâncias ruins. Isso trará, por parte da própria ação da pessoa, doenças para ela mesma. Fatalmente, ela ficará doente em algum momento. Pessoas têm comportamentos também perigosos e pecaminosos, como, por exemplo, o sexo fora do casamento. É um comportamento de risco que também poderá trazer doenças sexualmente transmissíveis, e temos outros comportamentos. Eu tenho um conhecido que ele gostava de ficar empinando moto. O que aconteceu? Caiu. E quando ele caiu, obviamente, ralou bastante, ficou doente, teve febre, ficou internado. Por quê? Por causa do diabo? Por causa de Deus? Não. Por causa da sua própria imprudência. Agora, nós temos também, além disso, outras pessoas que também podem trazer doenças sobre nós. E também nós podemos levar doenças a outros. Como que funciona isso, presbítero? Vamos a um exemplo para você entender. Vamos exemplificar aqui com uma mãe. Uma mãe grávida, ela não cuida bem da sua gravidez. Vamos imaginar uma mãe grávida que ela ingere álcool, tabaco e até algumas drogas na sua gravidez. O que vai acontecer? Todo esse abuso que ela não poderia estar fazendo porque está grávida vai trazer fatalmente ao filho dela que está na barriguinha
alguma doença advinda desse comportamento errado, ou seja, uma outra pessoa trazendo doenças para mim. Isso pode acontecer tanto no campo mais físico, quanto também no campo emocional. Olha que exemplo interessante. Vamos imaginar que eu sou casado e eu começo a usar palavras maldosas, de forma maldosa, depreciativa, com a minha esposa. Começo a tratá-la mal, a tratá-la como se fosse um capacho, com desprezo e até com palavras violentas. Então, com este comportamento meu, eu vou ajudá-la a ficar doente. Ela vai certamente adoecer mentalmente. Ela vai ter algum problema que pode ser emocional e ser transferido para o corpo, porque nós somos uma coisa só. Então observe que eu posso fazer isso e ela pode fazer isso também comigo. Então outras pessoas podem trazer doenças para a gente nesse sentido e nós também podemos levar doenças a outras pessoas nesse sentido. Por isso nós podemos então entender que nem todas as doenças que nós temos vêm de uma forma direta da ação de Satanás, apesar dele ter ações, mas dentro da permissão de Deus para trazer doenças. A questão vai muito além do diabo, como nós observamos aqui. A questão principal foi a porta de entrada que ficou escancarada, que é o pecado. Mas também nós precisamos assumir as nossas responsabilidades pelas doenças que provocamos em nós mesmos e nos outros. E tem um fato que eu quero analisar para a gente fechar. Diante de qualquer doença, cabe a reflexão nossa sobre o que? A nossa fragilidade. Sim, nós ficaremos doentes, nós teremos problemáticas nessa questão, podemos minimizar isso com ações, por exemplo, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alimentação, mas alguma coisa sempre vai acontecer com a gente. E nós devemos buscar, enquanto servos de Deus, a misericórdia de Deus. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, que os remédios façam efeito, para que nós possamos então vencer essas fraquezas e, claro, de forma definitiva, nós vencemos essas fraquezas todas lá no céu. Conforme nós vemos lá em Apocalipse 21, onde não terá nem choro, nem dor, nem tristeza, portanto, nem uma doença lá no final, na presença do Senhor. Bom, você que quer aprofundar ainda mais o seu estudo, precisa acessar o primeiro comentário fixado e tirar todas as suas dúvidas e começar ainda essa semana esse curso. Eu estou te esperando lá. E vou te deixar mais um vídeo, já que nós estamos falando da ação do diabo. Olha só, se você fizer qualquer uma dessas 3 coisas que eu vou te mostrar nesse vídeo, o diabo vai te derrubar facilmente. E muita gente tem feito sem perceber. Veja esse vídeo e aprenda essas coisas para que você não caia nelas. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fica com Jesus.